Boa noite. Para mim é um prazer poder compartilhar com vocês mais uma noite. Hoje, eu não sei se vocês sabem, a gente começa uma série nova de mensagens, chama Perfil. Foi algo que Deus revelou pra gente, Guto. Essa semana a gente conversando, eu, Guto, Dani, e a gente teve essa ideia. Mas eu quero começar falando de outra coisa. Há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu conversando com a Silvana, que é uma amiga minha chefe, trabalha comigo, e a gente tem uma relação lá de trabalho, de ministério, de amizade, de família. E eu perguntei para ela, até por conta da forma que ela cria os filhos dela e tudo que a gente tem vivido junto, eu me questionei assim, do que forma de verdade o caráter de uma pessoa, né? O que de fato faz um caráter e a minha personalidade, o que eu sou hoje, o que fez o Bernardo ser o que é da forma que eu sou hoje. E a primeira coisa que ela me respondeu foi muito louco, ela falou: Berna, quais foram as experiências na tua vida que você se lembre que marcaram tua vida até hoje? E aí eu parei para pensar, né, no que de fato eu vivi e algumas coisas que não saem da minha memória. E aí ela deu 5 minutos, eu fiquei pensando, e você pode pensar aí também no que você é e quais foram as coisas aí da tua história que você fala, pô, aquele dia. E aí eu falei, tá bom, já sei. Aí a segunda pergunta que ela me fez foi, quantas dessas histórias foram boas? E aí foi quando caiu uma ficha muito louca em mim, que eu acho que foram 1 ou 2 só, dos momentos que eu me lembro da minha história, que foram bons, que eu me lembro com alegria. A maioria deles eu me lembro com dor. Hoje eu me alegro por ter passado por eles, mas eu me lembro com dor. Isso causou uma dor em mim, isso causou uma dor no meu caráter, isso me traumatizou em alguns aspectos, que fez eu ser o que eu sou hoje. E isso é muito louco, muito louco. E eu queria que você guardasse isso. É bem resumido, claro, porque eu preciso falar aqui, resumir pra gente começar um diálogo sobre o que eu quero falar, mas o negócio são os nossos traumas que fizeram a gente ser o que a gente é. E aí você pode olhar pra tua história, se você discordar, você tem toda a liberdade de discordar de mim. Eu tô falando principalmente olhando pra minha história e pro personagem que a gente vai refletir aqui hoje, que é o Jonas. E aí é isso, nessa nova série, a gente quer falar de alguns personagens, tirando o foco só do Novo Testamento de Jesus. A gente sempre fez muito isso, né? Nossas mensagens sempre foram, Jesus, e tem o poder, o Deus Trino, o Deus Salvador, o Messias, e é um cara cheio do poder, cheio do Espírito, tudo. Mas a gente pensou essa semana, e foi o que Deus tem mostrado pra gente, a gente quer falar de gente que foi gente, entendeu? Gente que foi traumatizada, gente que teve uma caminhada difícil, mas que ainda assim chegou e conseguiu continuar caminhando, ainda assim teve esperança de continuar lutando e que é real, entendeu? A nossa principal ideia nessa série de perfil, mostrar alguns perfis de pessoas que foram parecidas conosco, que tiveram histórias parecidas com as nossas e que caminharam do lado de Jesus, ou como Jonas antes disso, mas caminhou num compromisso com o Senhor, com o ministério dele e com tudo isso. Então, essa é a nossa nova série, Perfil. É um nome meio assim, mas é legal. Tira uma foto aí. Brincadeira. E aí, por conta disso, dessa história que eu falei com a Silvana, eu quero falar de duas coisas principais hoje. Sobre o nosso caráter e ministerial principalmente. A primeira é falar que o nosso caráter é forjado pelos nossos traumas, e a gente vai refletir nisso. E a segunda, e a mais importante, é onde entra o aspecto da nossa vocação nesse meu caráter, no que eu sou hoje. Por que o Bernardo está caminhando no ministério, sendo traumatizado do jeito que ele tendo tido as experiências que ele teve. E eu quero começar contando uma história minha. Quando eu fui para o seminário, eu tinha bem claro para mim, mas muito claro, assim, de que eu nunca seria pastor. E chega até a ser piada mesmo hoje, porque
Eu entrei no seminário dizendo que isso não era para mim, meu negócio não era com a igreja local, eu vim aqui estudar porque eu quero ser enviado para um campo, o meu chamado não é para a igreja local e eu quero trabalhar com o Ribeirinho. Na época eu tinha o sonho de trabalhar com o Ribeirinho e vivi isso. É uma fala muito imatura, assim, eu olho hoje, é muito de um seminarista nos primeiros anos do seminário, assim, o cara nunca estudou, nunca teve experiência nenhuma e está falando bobeira. Hoje eu descobri que eu não estudei nada mesmo a vida inteira, tenho muito para ler ainda e estudar e que as minhas experiências ainda não formaram nada no meu caráter ministerial. Então, essa postura minha fez com que eu caísse algumas coisas minhas assim e fez com que eu tivesse uma experiência ruim na igreja. No segundo ano de seminário, eu não sei quantos sabem, alguns já sabem aqui, eu tive muito essa fala dentro da igreja que eu era. E aí, eu, por conta dessa minha fala imatura, comecei a colher frutos imaturos do que eu estava fazendo. E isso me machucou. Isso me machucou mais ainda com a igreja, que eu já não queria trabalhar. E chegou ao ponto de eu nunca mais, talvez, querer entrar dentro de uma igreja. E foi dolorido. Só que foi muito engraçado as formas com que Deus me trouxesse de volta para alguns caminhos que são deles, não são meus. Mas que diz respeito à minha vocação, diz respeito ao meu ministério, que tudo isso vem dele também hoje para mim. E o negócio se eu não tivesse passado por isso naqueles anos, há 5 anos atrás mais ou menos, eu vou tirar que está atrapalhando. Se eu não tivesse passado por isso há 5 anos atrás, e eu não tivesse tido aquela fala imatura, aí o negócio se eu não tivesse passado por isso naqueles anos, 5 anos atrás, se eu não tivesse me traumatizado, se eu não tivesse falado umas baboseiras, se eu não tivesse fugido de algumas responsabilidades minhas e que depois me cobraram e fez me machucar mais ainda, se 15 dias antes do meu casamento o pastor não tivesse feito umas besteiras lá que me chateou mais ainda de tudo que eu já estava vivendo, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Eu tenho plena certeza disso hoje, de que de fato eu não estaria aqui. Se eu não tivesse falado isso, que eu nunca serviria uma igreja local, eu acho que os líderes lá, quem trabalhavam comigo, talvez nunca de fato quisessem me forjar e insistir e fazer doer e me traumatizar em algumas coisas. Talvez de uma forma errada, mas foi bom. O ministério é de Deus e a vocação é dele, então ele foi consertando algumas bobeiras minhas e dos caras também. E aí primeira coisa é definir isso para todo mundo. Eu já falei isso aqui, é um negócio que me incomoda e eu vou falar hoje de uma forma mais clara, que é sobre vocação. O que é vocação? Porque tem uma fala, é muito comum isso de gente que quer ser missionária, assim, até eu já tive isso, a Lê também. Eu fui vocacionado para ir para a África, eu fui vocacionado para ir para a China, eu fui vocacionado para ir para os ribeirinhos, igual eu falava. Mas a Bíblia nunca falou disso, cara. A vocação é uma só e todo mundo foi vocacionado para um negócio só. Deus direciona pessoas para lugares diferentes, mas a vocação não tem nada a ver com a sua direção. E aí eu quero refletir aí em Efésios, é o primeiro texto, se você puder abrir, Efésios 4:1. É só para a gente definir isso, por onde a gente vai trilhar e o que a gente vai fazer aí, refletir nesse tempo. Eu vou ler, tá? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Eu não sei se vocês sabem, esse capítulo de Efésios é o capítulo que mais fala de vocação, praticamente no Novo Testamento. Ele fala da vocação de todo crente, de toda a igreja, da vocação de que todos receberam. E depois, no final desse capítulo, no versículo 11, ele fala das vocações de liderança da igreja. Leia aí rapidão, Dani, o 4:11. Então, são 2 aspectos de vocação. 5 aspectos ele destina especificamente para a liderança da igreja. E não necessariamente toda igreja na sua liderança vai ter esses 5. O mestre, o evangelista, o pastor, o apóstolo. Mas é bom que tenha pelo menos mais do que um para o crescimento saudável da igreja, né?
Mas todos os outros, que é o texto que foi, andem conforme é digno da vocação que vocês foram chamados. Então todos foram chamados para uma só vocação. E aí, o que é essa vocação? Eu peguei uma definição e acrescentei um pouco mais de coisas nela. Eu quero que vocês guardem isso de verdade no coração de vocês, cara. A vocação é a chamada para conhecer a graça de Deus em Cristo, para ser filhos e para servi-lo como servos dedicados e mensageiros do seu evangelho. E aí é o que eu falei antes, essa chamada não envolve direção, essa chamada não envolve para onde você vai, essa chamada envolve o que você deve ser, como você deve andar, como você deve viver, que é desfrutando da graça do Cristo, podendo ser chamado de filho de Deus hoje e servindo Ele como um servo dedicado e mensageiro do reino dele. Essa é a nossa vocação. E aí tem tudo a ver com o que a gente já entende de evangelho, isso, de que eu já desfruto da graça, hoje eu sei que o pecado não reina mais em mim, mas a graça superabunda em mim quando eu estou no pecado, e isso faz com que eu me reconcilie com Deus diariamente. Eu posso ser chamado de filho por causa dessa graça que foi derramada sobre mim. Eu posso servi-lo na igreja local, mas esse negócio de ir para outro lugar eu deixo para os missionários ou eu deixo para quem tem o chamado específico para isso. Essa é a postura que a nossa igreja tem, não a nossa DOC, mas a igreja brasileira. E a gente luta e a gente acredita que isso pode ser diferente, cara. Que um missionário não precisa ser um cara que foi chamado ou enviado ou direcionado para qualquer lugar. O missionário pode estar sentado aqui, como eu fui forjado a entender isso durante um tempo, isso me causou alguns traumas. Mas é disso que eu quero falar hoje, do como a gente está olhando para a nossa vocação ministerial, mas uma vocação de que foi o próprio Cristo que nos vocacionou e que isso vem dele e a gente desfruta dele. E aí o perfil de Jonas é o mais legal que eu achei assim a gente conversando para falar disso, porque Jonas era um cara que lutou com isso, cara, que não quis acreditar na capacidade que ele tinha, não quis acreditar de quem era que estava enviando ele, ou até ele acreditava, mas quis lutar a vida inteira com isso. E aí a gente vai para o texto de Jonas agora, você pode abrir a tua Bíblia aí já, em Jonas capítulo 1. E a gente vai ler praticamente alguns versículos de cada capítulo de Jonas, para refletir nessa caminhada toda dele aí, dessa luta ministerial com ele. E aí, Jonas 1, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Para aí. Eu quero fazer um contexto histórico e geográfico aí do que era o Jonas. E só nesse versículo a gente já consegue entender um monte de coisa. Mas parece que é pouca coisa, mas dá para sair muita coisa. Amitai, o pai do Jonas, ele é profeta de Israel. E foi relatado já lá em Reis, em outros livros. Ele era o profeta de Israel. E ele era profeta durante o reinado do rei Jeroboão II. Esse rei reinou entre 782 a.C. a 753. Aproximadamente 30 anos, deu 29 anos aí. Durante 30 anos ele reinou. E aí com isso a gente consegue saber certinho a época em que Jonas nasceu e que ele passou a ser o profeta, que é provavelmente entre o profeta Amós e Oséias. Ele viveu na mesma época que esses dois profetas, ele sendo profeta. O livro não relata a datação dele e provavelmente porque o autor do livro ele não queria que isso fosse interpretado literalmente. Ele não quer relatar isso como um fator histórico, mas ele quer que a gente olhe para a história do Jonas e possa enxergar algumas coisas na história dele. Aí você vira e fala, que legal, Jeroboão II, e aí? Mas é a parte mais legal da história. Por que a gente tem que olhar para isso, para esse cenário? No reinado de Jeroboão II, nesses 30 anos,
foram 14 tentativas que o Império Assírio teve de tomar Israel. O Império Assírio era um império que estava dominando geral lá, ganhando território, pegando vários povos, acabando com culturas, e eles tentaram, nesses 30 anos, 14 vezes dominar Israel e acabar com Israel lá e pegar aquele território para eles. E aí, só para a gente entender, quando o império, o inimigo, tentava dominar Israel, eles tentavam fazer 3 coisas quando eles chegavam lá. A primeira eles matavam o rei e a descendência do rei, para que não houvesse problema nenhum de um novo reinado assumir aquele povo. Então toda a descendência do rei é exterminada para que ninguém fale, sou da descendência real, a história de Nárnia lá, sabe? Não tem mais isso, acabou, não tem descendente nenhum e só o rei da Assírio que vai dominar. Segunda coisa que eles faziam, eles destruíam o templo, para que não houvesse mais adoração a Deus. O Deus de vocês não importa mais, então a gente destrói seu templo para que isso não aconteça mais. Na história de Israel inteira e tal, a gente viu isso algumas vezes acontecer. E a terceira coisa que faziam era, eles matavam o profeta e a descendência do profeta para que não houvesse palavra de Deus no meio daquele povo. E aí entra o Jonas, criancinha, crescendo no meio desse contexto. Quem que o Jonas era? O filho do profeta. Então, durante a infância do Jonas, a juventude do Jonas, a adolescência dele, ele cresceu traumatizado pelos assírios tentar tomar o povo dele, tentar tomar a terra dele. E ele, naquela angústia, eu fico imaginando ele algumas noites deitados e rolando os boatos de que os caras estão nos muros da cidade e que eles vão entrar, dessa vez eles vão conseguir, eles vieram mais forte. E o Jonas crescendo traumatizado, falando, é hoje que eu vou morrer. É hoje que vão matar minha família, minha descendência, o meu rei, e vão acabar com tudo que a gente representa aqui. E esse é o Jonas que a gente vai ler agora do livro. O Jonas traumatizado, um Jonas que cresceu com medo de uma galera aí. Igual a gente olha para alguns burgueses. Vou contar uma história. Essa semana eu estava trampando no carro, no Uber. De manhã, terça-feira de manhã, 7 horas da manhã. Aí eu moro lá perto do Morumbi, mais pro fundão, né? Aí eu cheguei até o Morumbi, e peguei um advogado lá. Aí eu fiquei na porta do cara, dentro de um condomínio lá na casa dele, fiquei na porta do cara. Aí o cara sai com roupinha de academia, o terninho social no cabide e a maletinha dele, né? Aí eu falei, o terno ele pendura lá dentro, a maleta ele deixa no cantinho e ele senta lá e leva ele pra academia. E aí o cara falou, você pode abrir o porta-mala? Aí eu falei, posso. Você vai pôr o terno aqui? Ele falou, não, é minha maleta, pra se roubarem a gente, a minha maleta tá aqui. Aí eu falei, mano, roubar, né? Que maleta? O que tem nessa maleta que você tá com medo? Mas esse cara cresceu numa sociedade que aterrorizou ele, com quem é pobre e com quem não vive do lado que ele vive. É mais ou menos isso. O Jonas é um cara que foi traumatizado. Ele morria de medo desses caras assírios, e que Deus chega para ele, né, no meio de um tempo lá, quando ele vira profeta, Deus vira para ele e fala assim, que é o próximo versículo, que é o Jonas 1, versículo 2. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aí você fala, ufa, ainda bem que é Nínive, não são os assírios, né? Mas não, Nínive era a capital da Assíria, de tipo, aonde os violentos estavam concentrados, era para onde Jonas tinha que ir. Não, é sério? Aí, é verdade, e aí tem uns relatos de que os ninivitas eram os caras violentos de fazer aquela gravata, como que chama? Gravata não sei o que, corta aqui, puxa a língua, é uns negócios sanguinários assim, e eles eram muito violentos, muito sanguinários, e o Jonas cresceu com medo dos caras cortar a gargantinha dele e puxar a gravata dele. Cresceu com medo de degolarem o pai dele. Cresceu com medo de acabar com a história da família dele. E aí, Deus manda Jonas ir para lá. E a mensagem que é para Jonas dar, que Deus fala para ele falar, vai lá, diz para eles que a malícia deles chegou até mim e que se eles não se converterem, se eles não entenderem a mensagem, se eles não ouvirem a mensagem, eu vou destruir aquela cidade em 40 dias. 40 dias, se vocês não ouvirem, vai acabar tudo. E aí o autor faz
bem uma alusão a isso com Sodoma e Gomorra, só que de uma forma até mais clara do que Deus ia fazer. Ou é isso, ou é nada. Lá em Sodoma e Gomorra ainda tem uma negociação, tem a relação de Deus na intimidade com quem estava vivendo aquilo, e ele é mais piedoso. Mas aqui 40 dias, não ouviu, vai descer fogo do céu e vai queimar tudo isso aí. E aí, o trauma do cara, primeira coisa que ele faz, eu vou passar lá correndo e depois eu resolvo sair fora e espero 40 dias queimar. Nada, o cara traumatizado, velho. Igual eu fui com a igreja. Só para vocês terem noção, no primeiro ano do meu seminário, eu preguei uma vez na igreja, no ano inteiro, que foi na primeira semana de janeiro, na quarta-feira à noite. Os caras me convidaram para pregar na quarta-feira da primeira semana de janeiro. O pastor estava de férias, e todo mundo, não só o pastor, só o seminarista babaca ficou lá para pregar. Brincadeira. Mas... não. Mas o negócio isso me traumatizou, cara. Me traumatizou. E aí no segundo ano de seminário eles fizeram a mesma coisa e eu tonto fui lá de novo. E aí caiu uma ficha e falei, cara, não estão querendo me desenvolver, não estão querendo me dar oportunidade, eles estão querendo tampar um buraco de algo. E aí causou um trauma e eu falei, não vou, nunca mais prego em igreja. Eu cheguei a ter um negócio desse. E aí todos os convites que faziam, não vou, não falo, meu negócio não é pregar, meu negócio é evangelizar, eu gosto de índio, eu gosto de estar com os ribeirinhos no meio do mato, eu não gosto, não é igreja, não é, minha relação não é. E foi a primeira, depois dessas situações que me traumatizaram, as minhas primeiras decisões eram, eu fujo da responsabilidade do que está vindo na minha direção. Eu fujo da responsabilidade que o ministério está fazendo eu ter. Eu fujo do posicionamento que eu preciso ter diante da comunidade. E o que o Jonas fez foi a mesma coisa. Quando Deus falou isso para ele, falou, Jonas, você vai lá e vai ficar na sua responsa resolver esse problema que a gente está tendo aí há 30 anos. Ele entrou no primeiro barco que ele viu, de uma galera que ele nem conhecia muito, que estava indo para Tarsis. Ele provavelmente deve ter perguntado no porto assim, qual que é o barco que está indo para o lugar mais longe daqui? Eu quero fugir disso aqui, eu não quero mais essa responsabilidade. Isso está causando uma angústia em mim desde quando eu tinha 5 anos de idade, e hoje eu com 35 não suporto mais isso, e como eu posso decidir pela minha vida hoje, eu quero ir embora. Qual que é o barco? Aí os caras, é aquele ali, tá indo para Tarsis. A província de Tarsis provavelmente ficava no Atlântico, perto da Espanha. Era bem longe de onde ele estava. Aí ele falou, é para lá que eu vou. E ele entrou no barco, desceu pro porão do barco, esticou a caminha dele lá na palha e foi para a viagem. E aí vocês conhecem a história. Quando ele entrou no barco, eu fico pensando, provavelmente quando eles saíram ali da região da Grécia, entraram no mar aberto, as ondas passaram a ser maiores, uma tempestade começou a se aproximar, o mar ficou violento. Os barcos naquela época, mesmo os barcos fenícios, não eram grandes embarcações, não aguentavam viagens tão longas, com tempestades tão fortes. E aí os caras começaram a jogar as coisas para fora do barco, para o barco não afundar, de tanta água que já estava entrando no barco. E os marinheiros desesperados, e o Jonas esticadinho lá na pestana dele. E aí os caras percebem que tem alguma coisa errada com ele e vão questionar ele. Fala, e aí, cara, qual que vai ser? Você sabe o que está acontecendo e a gente está perdido aqui, e a gente falou com os nossos deuses, tirou sorte e a sorte caiu em você. É praticamente maldição, não é sorte, né? O negócio está em você, não está na gente. E isso é muito louco, porque Jonas sabe qual que era o papel dele de profeta. E ele conta que ele serve ao Deus verdadeiro, e ele faz um breve relato do que é esse Deus que controla os céus, a terra, o mar, e ele fala para os caras, o único jeito de se acalmar é vocês me jogando para o mar. Eu saí fugido mesmo, quis ir para um lugar mais longe que eu podia ir, porque eu estou fugindo de algumas responsabilidades minhas. E os caras falaram, não, mas como assim? A gente vai orar aí para esse Deus parar com isso, cara. Se ele é o Deus que controla tudo, a gente vai orar para ele,
e ele vai ter misericórdia da gente aqui. E aí o Jonas fala, não adianta, eu conheço ele, e esse negócio é comigo, não é com vocês. E aí ele vai lá e vai pro mar. O peixe engole ele canta alguns louvores, faz algumas orações no meio da barriga do peixe, e aí ele termina a oração dele com a seguinte frase, que é o capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu votei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Eu vou ler de novo o final da oração de Jonas para vocês gravarem. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que eu votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. O que o Jonas votou? Alguém tem noção do que é isso? Qual foi o voto que ele fez? O compromisso que ele assumiu? Não? Sim? Quer falar? Pode? Não? Tá, vou falar. São dois aspectos. Todo profeta naquela época, quando ele assumiu o ministério de profeta de Israel, ele fazia um voto, um compromisso com o ministério dele. É mais ou menos o que as igrejas tentam fazer lá com o pastor e tal. E aí ele se lembra desse voto que ele fez com Deus quando ele estava lá no meio da dor. Lembra que ele fugiu e foi para o mar, um peixe engoliu ele e ele passou algumas noites ali. E ele faz um compromisso no meio da dor, do sofrimento. Ele não está sofrendo por causa do trauma, ele fugiu do trauma. Ele fugiu dessa dor. Ele está sofrendo pela covardia. E aí ele se lembra do voto. Os dois votos são dois compromissos que ele assume nesse voto. Eu falarei tudo o que me ordenares. Esse é o primeiro voto. E o segundo eu irei aonde me enviares. E aí, se a gente olha para a vida de Jonas, ele quase cumpre os dois. O primeiro de falar tudo que me ordenares, ele entende super bem esse papel na vida dele e no ministério dele. Até mesmo no barco, quando o barco estava prestes a afundar, ele falou desse Deus e os caras se converteram, os caras passaram a conhecer esse Deus que reinava nos céus, na terra, no mar e que tinha controle sobre tudo. Mas, no me enviar, irei aonde me enviares, ele fugiu e não deu conta da missão na hora que o negócio apareceu, por conta do trauma dele. Eu não estou dizendo que a postura dele foi errada ou certa. Ele tinha um problema, entendeu? Esse é o ponto. O Jonas tinha um problema. Ele tinha uma dor, uma ferida que nunca havia sido tratada. E aí esse é o negócio que Deus começa a fazer com ele. Deus começa a trazer ele para perto dele para tratar essa ferida de Jonas. Mais importante, ou de igual importância que os assírios, é a vida do Jonas. E ele, durante 30 anos, sofreu dessa angústia, assim como durante a história inteira dos assírios eles sofreram por conta da perdição, por conta da maldade, da corrupção do homem. O Jonas estava sofrendo disso também e ele tinha igual importância no tratamento. E Deus começa a trilhar caminhos com Jonas que vão aproximar ele de Deus para que ele tivesse a oportunidade de tratar essa dor dele. Deixa eu só ler. É isso. E aí, só para, no negócio do segundo compromisso de Jonas, que ele não tem selado tão firmemente quanto falar o enviar, o ir para onde enviares, eu só coloquei aqui para lembrar do negócio da vocação. E eu falo isso em amor mesmo, eu já falei isso aqui, alguns já devem ter ouvido, que o meu ministério não é as crianças, o meu ministério não é a FEBEM, o meu ministério não são os ninivitas. Então, qual é o teu ministério? É para a gente entender de fato isso. Qual que é a tua vocação então? Para que você foi chamado? Eu fui chamado para servir o Rei dos Reis, cara. O cara que pediu para eu anunciar do reino dele para todo e qualquer
criatura em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, eu de verdade fico confuso quando uma pessoa fala para mim, eu não tenho a vocação para isso. No meu entendimento, a gente foi vocacionado para a mesma coisa, todo mundo junto, no dia que a gente entendeu a respeito da graça. E é por essa graça que eu sou vocacionado, porque eu tenho que falar dela. Ela só faz sentido em mim quando eu consigo compartilhar isso com outro, porque ela foi compartilhada comigo em algum momento. E aí, ironicamente, a oração do Jonas termina dizendo, do Senhor vem a salvação. Ele fala do pacto dele, do compromisso dele, e aí ele termina falando, do Senhor vem a salvação. Então, lá no meio da barriga do peixe, ele sabia que o único que podia salvar ele de lá era o próprio Deus, e o único que podia salvar os ninivistas era o próprio Deus. Ele não fala isso à toa. Aí ele fala, você está vendo qual que é o meu problema aqui? Você está vendo qual que é a minha ferida aqui? Você está vendo qual que é a minha dor aqui? Você enxerga o que eu não consigo fazer. Então, se de fato o Senhor quer salvá-los, vai lá e salva-os. Eu não tenho capacidade de fazer isso, mas o Senhor tem. A salvação vem de você, não vem de mim. Então você pode salvá-los assim como você pode salvar. E eu acho que ele é malandro o suficiente de fazer uma oração assim, do Senhor vem a salvação, eu sei que você vai me tirar daqui a pouco. Porque a gente é assim, cara. As nossas orações são assim. Porque eu diria que é até uma oração quase madura, sabe? Por conta da relação que a gente teve já com o nosso Deus, se de fato você já teve uma relação, você tem intimidade o suficiente de barganhar com Ele, sabe? De falar, eu sei que a salvação vem de você, então eu estou tranquilo aqui, estou fazendo a minha oração, revendo meus votos. Qual que é a praia aí que a gente vai ficar? É mais ou menos isso. Qual que é a praia que o peixe vai me cuspir? E aí o peixe vai lá e cospe ele numa praia pertinho de Nínive. Pertinho. Acho que ia ter que caminhar umas 2 horas só para chegar. Porque ele estava no oceano e tal, subiu uma montanha ou outra, no deserto, e chegava em Nínive. E a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo 3. Então, você pode abrir aí já, se você quiser ler. É o capítulo 3, versículo 3 e 4. Tá colocando? Não? Tá? Então vai. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, 3 dias de caminhada por dentro dela. E começou Jonas a entrar nela, a caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só para vocês entenderem, o peixe cuspiu Jonas na praia, pertinho de Nínive, e aí ele falou, está de manhãzinha, acabou a noite da angústia, umas 8 horas da manhã, se eu correr, eu chego lá umas 9, vou correr durante a cidade, porque a cidade é de 3 dias, mas não quero ficar 3 dias no meio desses loucos aqui que me traumatizaram. Então eu vou correr, em 1 dia eu corro pela cidade inteira, gritando, falando o que eu tenho que falar, e saio fora. E aí, é muito louco isso. Qualquer um levaria 3 dias para passar por toda a cidade. E o Jonas faz isso em 1 dia. E só tem um jeito de você diminuir um caminho que leva 3 para 1. Como que é? Correndo. Calma, o que você falou? De carro, de jegue, pode ser, de jumentinho, pode ter sido. De Uber, não. Só o Bernardo. E o negócio foi assim, Jonas correu. Ele literalmente correu por dentro da cidade e ele não anunciava o perdão. Ele não anunciava arrependam-se. O que ele anunciava corre que em 40 dias vai descer fogo. O que ele anunciava era o caos. Imagina um louco entrando, vai descer fogo do céu em 40 dias, então corre. Quem ficar vai virar Tostex. Não, e aí assim, pensa nisso, ele não estava preocupado com os caras, ele estava preocupado de acabar com dele logo. Então eu vou fazer de qualquer jeito.
Eu vou fazer do pior jeito possível. Qual é o pior? Vou falar que eles vão morrer queimado mesmo. Então, vai ser isso que eles vão ouvir. Eu vou lá, e aí, tem relatos que dizem ainda, o Ronaldo Lidori, ele fala que ele tem uns textos que provavelmente ele falava em aramaico ainda com essa galera. De tipo, ele gritava em uma língua que não era para ninguém entender o que ele estava falando mesmo, para ninguém se arrepender e todo mundo morrer queimado, para descer fogo mesmo e vai todo mundo. E ele dizia só isso, em 40 dias a cidade vai ser destruída. E aí no final do dia ele termina exausto, né? Perdeu uns 4 quilos no deserto lá de desidratação. E aí ele percebe que 120 mil, o livro fala, 120 mil pessoas se converteram naquele dia. Aí eu fico pensando que naquela hora ele deve ter lembrado da oração dele, né? Do Senhor vem a salvação. Que foi pelo Senhor, porque por ele estava todo mundo no fogo lá, fritando. E aí 120 mil pessoas se convertem, isso causa uma fúria danada nele. Mas danada, assim, se você tem os traumas aí, eu fico olhando para os meus, assim, algumas coisas que me causaram fúria. Algumas coisas que despertaram em mim sentimentos que eu achei que eu não tivesse, ou que eu os conhecia, mas não achei que eu tivesse naquela determinada situação. E aí a fúria tomou conta dele e ele falou, cara, não é possível que você está fazendo isso comigo, Deus. Não é possível. Eu falei em aramaico, para ninguém entender. Eu falei que ia só descer fogo, que não era para ninguém se arrepender. E aí todo mundo se arrependeu, todo mundo agora sabe quem é você, todo mundo está entendendo que a relação pode ser diferente, e eu, com o meu trauma, se acabando aqui na dor. Aí ele fala, tá vendo aquela montanha? Aquela duninha ali no deserto? Eu vou para lá, e eu quero mais morrer naquele lugar, no alto daquele monte, e tanto faz. E Jonas vai para o alto daquela montanha de areia, daquela duna provavelmente, no deserto. E aí ele senta lá, e aí a história fala outro texto. Narra essa história, eu vou ler para vocês, que é o capítulo 4, do versículo 6 ao 11. No meio da montanha, eu fico imaginando o horário que ele deve ter chegado lá. Se foi do dia, ele devia estar uns 50, 55 graus de sol na cabeça dele. Se foi à noite, ele devia estar passando um frio danado. E em poucas horas, sem água, sem abrigo, qualquer um morreria no deserto. E aí a história fala que fez o Senhor nascer uma aboboreira, acho que é de abóbora. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Só a cabeça dele foi abrigada na sombra, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, da aboboreira. Em extremo. Grava essa palavra. Jonas se alegrou em extremo por causa dela. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que apareceu o sol depois disso. E Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Provavelmente isso foi pela manhãzinha. Ele devia estar cochilando ainda e a planta secou. O sol nasceu e começou a acertar a cabeça dele lá. E Jonas desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pareceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens
que não sabem discernir discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? E o livro de Jonas termina assim. É um negócio muito louco, porque a angústia dele chega ao ponto de ele desejar morrer. O trauma dele leva ele para um caminho de morte. O trauma dele leva ele para um caminho de sofrimento, de abandono, de solidão. E aí, no meio daquela montanha, depois de ele já saber que a cidade inteira tinha se convertido, Deus vai lá e faz uma abóborazinha nascer lá, e uma folha cobre a cabeça dele, e aí o relato diz que ele se alegra ao extremo. Ao extremo. Pensa nisso, extrema alegria. Extrema alegria. Quais foram os melhores momentos agora? Momentos que você lembra da tua vida que foram extraordinários de tanta alegria que você sentiu. Foi essa alegria que o Jonas sentiu por causa de uma sombra que apareceu. Eu até consigo imaginar o cara numa solidão no deserto, tá numa angústia, um conflito muito grande na cabeça dele. E qualquer um se alegraria com uma sombra. Mas o confronto dele é que Deus, nessa hora, vai lá se relacionar com ele. De perto, de frente, cara a cara, sabe, o face a face, quase. E aí ele fala, Jonas, o que está acontecendo? Você se alegra por causa de uma planta, que ela nasceu em um dia e morreu no outro. Mas você não consegue se alegrar com 120 mil pessoas que, desde ontem, passaram a ter esperança e não mais dor. Passaram a olhar para o outro de forma diferente que eles nunca tinham olhado. E aí, eu fico pensando em duas coisas dele, que é esse sentimento de não ligar para 120 mil pessoas. E não é o não ligar para 120 mil pessoas. Ele era um cara que tinha, desde criança, entendido qual que era a vocação dele. Ele não tinha dúvida da vocação dele. Ele não tinha dúvida de qual era a parte dele no ministério do reino. Mas o conflito dele, a dor dele, levou ele a ponto de não ligar mais nem para o que ele se alegra, o que ele deixava de se alegrar. Eu ousaria dizer que ele estava em uma depressão nessa hora, lá no meio da montanha. Em um conflito de solidão, de angústia e que só quem passa, quem passou, por isso que entende esse sentimento. E é nessa hora que Deus aparece para se relacionar com ele. Mas o mais legal dessa parte final é que nesse final da história que não acaba, que a gente não sabe qual foi o final dela, mas nesse ponto, no ápice dessa dor, é a hora que Jonas fala da dor dele. É a hora que Jonas consegue se abrir de uma forma que ele nunca tinha se abrido. É a hora que ele tem caráter e hombridade que ele não teve de fazer no começo, lá quando Deus só tinha pedido dele para Nínive, de chegar diante de Deus e falar, eu estou preferindo morrer hoje. Hoje eu estou preferindo ficar nisso aqui mesmo, morrer e virar palha aqui no deserto, desidratar aqui e eu não estou ligando para mais nada. E eu quero terminar falando de algumas coisas que eu olho para a minha história e vejo a misericórdia de Deus e o que Ele tem feito na minha caminhada por conta disso. E isso, que fique bem claro, todo mundo sabe disso aqui, a gente anda junto, não é mérito nenhum meu. Eu me sinto mais incapaz de estar aqui falando qualquer coisa para vocês. Mas o que Deus faz lá e o que Ele ensina para mim nessa história é assim, o quanto que a gente é egoísta com o que é a nossa parte do ministério. O quanto que a gente é egoísta com a minha vocação. O quanto que eu sou egoísta com o meu chamado. Eu fui chamado. Eu lembro do dia em que eu tive essa experiência maluca. Eu lembro do dia específico, quem estava do meu lado, quem estava falando, e eu tentando entender o que era aquilo que eu estava sentindo.
mas isso não é meu. E aí eu quero ler de novo o que eu falei para vocês no começo, sobre vocação. E aí eu vou tentar explicar de uma forma mais simples ainda possível. Vocação é a chamada para a gente conhecer a graça de Deus revelada em Cristo, para sermos filhos e para servi-los como servos dedicados e mensageiros do Evangelho. Essa definição de vocação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto que trata de mim como indivíduo. Eu, Bernardo, que desfruto da graça hoje e que entendo que o pecado não reina mais em mim e entendo que eu posso ser chamado de filho. Eu me torno um diante dele. Eu, indivíduo, me torno um. E a outra parte dela é a parte que ela me trata como um ser relacional. Só faz sentido eu ser um, se eu sou capaz de compartilhar isso com o outro. Essa é a nossa vocação. O Jonas não fez sentido nenhum, ele desejou a morte, porque ele não tinha com quem compartilhar o que ele estava vivendo. Muito menos a dor dele, quanto mais as partes boas dele. O reino é eu saber compartilhar a minha alegria e a minha dor. O reino é eu ter liberdade de me abrir, não a ponto de eu chegar a querer me matar, mas eu ter liberdade de me abrir para que a gente se trate junto e aqui a gente se torne um. Uma situação não anda separada da outra. Um indivíduo só é indivíduo quando ele está no meio de outros. E aí a gente identifica um indivíduo. Mas eu só sou indivíduo para me relacionar com outro indivíduo. É praticamente isso, a vocação. E aí, uma aplicação muito louca e dolorida até, que são os vermes. É essa palavra que o texto usa. São os vermes que despertam o que há de pior em nós. E aí eu lembro das histórias. Se não fosse o verme lá que tivesse matado a planta, o Jonas estaria na bonança, na alegria extrema que ele conheceu naquele dia por causa de uma planta, mas não por causa de pessoas. Ele continuou sendo um e desfrutou da alegria, mas ele não conseguiu se identificar como um no meio da comunidade. E eu olho para minha história, um dos piores eventos que eu tive nessa caminhada ministerial lá na igreja que eu congregava, foi numa reunião em que os caras estavam tomando uma decisão absurda e eu me deixei contaminar por um verme e eu virei um verme naquele lugar e eu acabei com tudo que eu podia ter desfrutado junto com eles do ministério que a gente estava. Eu achei que eu não ia chorar. Mas depois disso, algumas pessoas enviadas do Senhor mesmo chegaram para mim e falaram: cara, deixa esse verme para lá. Olha quanta coisa boa tem acontecido no reino. Olha quanta coisa boa você tem para se alegrar e não mais com uma planta que vai ser comida por um verme amanhã. Não mais por uma planta que você vai ser o verme que vai cortar, que vai acabar com ela. E aí são nessas piores coisas em que a gente de fato se torna o que a gente é. Mas são nesses momentos de maiores dor, que é um momento único que a gente tem de intimidade para falar da nossa dor com o Senhor. E isso vem dele. Hoje eu olho para a minha história e, de verdade, se naquele dia não tivesse acontecido o que aconteceu, eu jamais estaria aqui hoje. E louvado seja o Senhor por isso. Tanto a planta quanto o verme é enviado dele. Porque ele não está preocupado com 120 mil, ele não está preocupado com quem vai ser salvo ou não, porque a salvação vem dele, não depende de mim nem de ninguém. Mas ele está preocupado em tratar o nosso trauma.
Ele está preocupado em tratar da tua dor. E é nesses momentos em que a gente tem a maior oportunidade de ser íntimo com Ele. Pouco tempo depois desse fato, eu escrevi aqui uma oração no escritório. Pouco tempo depois, acho que foi uns 15 dias depois, eu tive que fazer um trabalho para a faculdade. Eu estava no escritório trabalhando sozinho e eu fiquei a tarde inteira fazendo esse trabalho. E era... Esqueci agora o nome. Tanto faz. Mas eu sei que, lendo o texto daquele trabalho, eu acho que eu tive a minha 13ª conversão na vida. E foi um dos momentos mais íntimos que eu tive com Deus. Por causa da angústia que eu estava sentindo naquele dia, naquela semana. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu fiquei durante algumas horas ajoelhado ali sem conseguir levantar, desfrutando de uma relação de que há tempo eu nem queria ter. E que aquela dor, aquele verme causou com que eu pudesse ter aquele encontro de novo, para que eu me redimisse de novo e para que as minhas feridas fossem saradas. Duas coisas para terminar, para a gente se lembrar sempre, que Deus não precisa nem de mim nem de você para fazer nada. Tudo que Ele fez na história, Ele fez porque Ele é. E se Ele fez a mais, é por misericórdia e por graça que Ele derramou sobre as nossas vidas. Se não fosse o Jonas, Ele poderia enviar o Oséias, o Amós. Estavam lá. E se Ele não fosse a Nínive, Ele jamais teria passado a ter aquele momento de reconciliação e de a angústia acabar. De Ele poder compartilhar pelo menos com alguém aquela angústia. Se não fosse Nínive, Jonas jamais teria a oportunidade de se encontrar quase morrendo no alto da montanha com Deus. E se não fosse por Jonas, jamais Nínive teria a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com Deus também. Então, é meio ambíguo até. Deus não está preocupado com o outro e nem com a gente, mas nessa relação dele, do outro e com a gente, tudo se encaixa. Ele não manda o Jonas para Nínive por causa de Nínive, ele manda o Jonas para Nínive por causa do Jonas. Mas por causa de Nínive também. Pegou a ambiguidade? Tudo pode ser tratado ali. O negócio é a oportunidade que a gente tem de se reconciliar. A oportunidade que eu tenho de sarar minha dor. E aí, eu de verdade quero compartilhar isso. A nossa ideia nessa série é de falar do ser humano mesmo. Da nossa dor. E eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, a fechar a tua cabeça e olhar para essa tua dor aí. E Ele está querendo tratar isso. Não só como indivíduo, porque você se torna um no meio de outros. E a gente, como comunidade, quer tratar isso. Assim como a minha ferida foi tratada, por causa de alguns amigos meus, algumas pessoas que acreditaram em mim, que foram enviadas de Deus. A gente quer que todo mundo tenha pelo menos a oportunidade de chorar algumas lágrimas aí de raiva. No dia que eu estava no escritório, eu gritava. A minha fala era muito essa, de a culpa é sua. Você sempre soube o que eu era. Você sempre soube o covarde que eu era. E ainda assim você fica insistindo. A intimidade permite isso. E é a tua intimidade com Deus hoje. Então, fecha seu olho aí. Eu vou dar um tempo para você orar. Depois eu oro com vocês. Senhor, em nome de Jesus a gente te dá graça, Deus. Te dá graça
pela relação que a gente pode ter, tanto com o Senhor quanto com o outro, porque as relações foram restauradas na cruz. A gente te dá graça porque, por conta do teu chamado com a nossa vocação, a gente entende que a gente é indivíduo hoje. E a gente só se torna um indivíduo para que esse indivíduo se relacione com outro. Eu oro pela nossa comunidade, Deus, que é uma comunidade de gente que tem ferida, é uma comunidade de gente que se alegra com algumas bobeiras, é uma comunidade de gente que às vezes tem vontade de fugir, e eu falo por mim, é uma comunidade de gente que às vezes não escuta para onde é que tem que ir, ou que quer caminhar sozinha, que quer morrer sozinha no deserto. E em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que isso acabe no nosso meio, Deus. Não de que a dor não vai existir, não que a gente vai se esquecer do trauma, mas no Senhor a gente tem liberdade para tratar isso. E o nosso crescimento está baseado nisso, Deus, na intimidade. Na intimidade que o Senhor nos dá, de se relacionar contigo, de se relacionar com o outro, de da gente poder se abrir com o outro. Isso faz parte do caráter da nossa comunidade, Deus. E a gente quer, de fato, aprender a ser isso. Então, no nome de Jesus, trata cada um aqui hoje, Deus. Que hoje seja o dia da gente se encontrar no alto dessa montanha de areia e da gente chorar e da gente falar do que está acontecendo, para que a gente pelo menos tenha a oportunidade de compartilhar isso, de que ninguém mais precisa estar sozinho na montanha, Deus, porque o Senhor está lá com a gente. E se o Senhor está lá comigo, eu tenho que estar lá com alguém também. Essa é a nossa oração como igreja, Deus. Que o Senhor nos fortaleça nisso. Amém.